Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo as perguntas de vocês, internautas do canal. São três importantes perguntas. Qual a projeção da inflação? Qual é a base que você deve olhar para ter uma noção da inflação para o futuro? Segunda questão, realmente é hora de investir na renda variável? E o terceiro ponto, quais são as alternativas para você investir em ouro e qual delas eu já estou investindo? Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde absolutamente todas as suas dúvidas. Se você duvida, inscreva-se aí porque tem vídeo todos os dias e mande a sua pergunta. Vamos lá! A primeira pergunta é sobre a expectativa de inflação. Lembrando, expectativa, porque nós não temos certeza do que vai acontecer ali à frente, mas o mercado sempre traça aí as suas projeções. E a pergunta foi a seguinte: Vini, como é que eu faço para comparar um pré-fixado a 13,41 ou um título com indexado a IPCA a 6,17? Lembrando, esse título pré-fixado, certamente ele não está no Tesouro Direto. Veio a pergunta assim, e eu vou te explicar. Primeiro ponto, o conceito de inflação implícita é o conceito que nós temos na expectativa de inflação criada pelo mercado na relação entre um título pré-fixado e um título IPCA. Eu diria que é a projeção mais confiável do mercado, porque tem outras. Você pode utilizar, por exemplo, o Boletim Focus. Só que eu acho que o Boletim Focus não traz a precisão do número. Ele traz só o indicativo, se é mais alto, se é um pouquinho só mais alto. Mas o número exato ele não traz. Vini, como é que nós podemos utilizar essa expectativa? Você tem que primeiro se basear em alguns princípios básicos. Primeiro, se você vai comparar uma taxa pré-fixada com uma taxa IPCA, você tem que pegar as duas da mesma fonte. Como assim? Se você vai comparar taxas de títulos públicos, as duas têm que ser do Tesouro Direto. É isso mesmo, um pré-fixado e um IPCA do Tesouro Direto. Vini, mas eu quero comparar a inflação implícita privada. O que eles estão projetando? Ok, então você tem que pegar o mesmo banco emissor. Não adianta pegar um pré-fixado de um banco e pegar um IPCA de outro. Vai dar uma salada. Pegue, então, o mesmo banco ou então títulos do Tesouro. Segundo ponto importante, o mesmo vencimento. O que eu chamo do mesmo vencimento? Mesmo dia, mesmo mês e mesmo ano. Esse é o ideal. Se não conseguir, que seja uma diferença mínima de dias, porque aí fica ainda mais confiável. E para traduzir para você, a fórmula está aí na sua tela, mas eu vou fazer aqui na calculadora para facilitar para você. Então você dá um print aí dessa tela que você vai entender depois. Então se você tem 13,41 a taxa, a primeira questão que você tem que fazer é transformá-la para decimal. É 13,41%. Então você divide por 100. Veja que vai dar 0,1341. Você soma 1 para chamá-la então para decimal. Ficou 1,1341. Você deve fazer a mesma para o IPCA. Como assim? 6,17 dividido por 100 e somado 1 para trazer para decimal. Agora você já tem os dois valores. Fica fácil calcular. 1,1341, que é a taxa do pré-fixado, dividido pela taxa do IPCA, 1,0617. Tá aí para você, chegou em 1,068. Como é que você chega agora, então, na inflação? Você tira 1, que é o decimal, e multiplica por 100. Você tinha dividido, agora você multiplica. Tá aí, ó, 6,82% aproximadamente nesse caso. Vini, mas a taxa está alta? Está, e eu vou te mostrar uma segunda alternativa, que é essa aqui da sua tela. Basta você digitar no Google Anbima Taxas e você vai cair nesse site da Anbima. A Anbima é o órgão aqui do Brasil que faz as projeções mais confiáveis e é ela que você deve seguir. Veja que à sua esquerda tem 3 gráficos diferentes. O primeiro gráfico que você vai ver na sua tela é as taxas dos IPCAs. Qual é a expectativa? Veja que a expectativa de curtíssimo prazo para os próximos 200 dias úteis está em 6,5.
Depois, a expectativa das taxas vão caindo. Como é que você vê isso no Tesouro? A expectativa do título mais curto, que é o IPCA 2029, atualmente está mais alta. Quando você compara ela com 2035, você está indo para o meio da curva. Ou seja, o IPCA 29 com taxa mais alta. Depois, lá embaixo vem o 2035. E olha no final da curva aí o 2045. Está mais alta que o vencimento do 2035. Esse é a taxa, não é essa a resposta que você quer. Tem também a taxa do pré-fixado. É a segunda aqui do lado e é a mesma relação em dias úteis. Só que a principal é essa terceira, inflação implícita. É aqui que você descobre qual é a expectativa, então, do mercado para a inflação implícita, a relação entre pré-fixado e o IPCA. Repara que aqui ó, ela chega mais ou menos em 5%, aproximadamente aí 881 dias à frente. Vini, como é que eu calculo isso? Você divide, então, 881 por 252 dias úteis e vai chegar aí que em mais ou menos 3 anos e meio, a expectativa de inflação ao ano passa a ser de 5% ao ano. É isso que você tem que entender. Uma expectativa de inflação que está subindo no Brasil e que daqui a 3 anos e meio ela pode já chegar a 5% ao ano. Tá aí a primeira pergunta respondida para você. E se você quer apoiar o nosso canal, dá aquele super like, porque ajuda muito. E se você quer que eu responda em vídeo, você pode acessar o nosso Instagram e mandar a sua pergunta. Temos postagens todos os dias aí para você. Você manda a sua pergunta e vai ver a sua pergunta respondida também, só que em formato de vídeo. Fica à vontade. YouTube, Instagram, o importante é você não ter dúvida na hora de investir. Respondida a primeira, vamos para a segunda pergunta, que foi uma pergunta do Clube de Membros. Ainda dá tempo de entrar na renda variável? Eu falei há pouco tempo atrás, na nossa comunidade do Clube de Membros, em 2 ativos que eu disse que são boas oportunidades. E aí, a pessoa deixou o tempo passar e perguntou: vamos lá primeiro para a explicação da renda variável. Nós estamos vendo as empresas reportando os bons resultados no Brasil e nos Estados Unidos. Mais do que isso, indicando que para frente a expectativa ainda está bem positiva, ou seja, a projeção de resultados positivos para os próximos trimestres. Segunda questão, expectativa de queda de juros nos Estados Unidos e a redução do risco Brasil. Isso tudo cria aí um ambiente favorável para a renda variável no Brasil. Só que tem um detalhe, para mim essa expectativa é de curtíssimo prazo. É aí para no máximo os próximos 3 meses. Eu já falei dela em agosto, então conte aí no máximo setembro ou outubro. Essa é a minha visão. Ela pode mudar se tivermos turbulência ou calmaria no mercado, mas é a minha projeção. Por outro lado, para o médio e para o longo prazo, as taxas do Tesouro continuam excelentes. Inclusive, vamos olhar elas agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, para você entender do que eu estou falando. Em particular, os títulos IPCAs, que estão com taxas muito atraentes. Olhe agora, IPCA 2029, 6,25. Meus amigos, uma taxa realmente muito boa para quem pode segurar por 5 anos. Veja que eu falei que a curva de juros estava mais alta do que o 2035. Olha a taxa dele, 6,04. A taxa desaba e depois, no longuíssimo prazo, ela volta a subir, 6,13. Agora você entendeu aquele tipo de taxa. Voltando aqui para a pergunta, ainda dá tempo de entrar? Aviso para você do Clube de Membros, principalmente ali do nível sênior para cima. Olha a sua aba comunidade, que eu escrevi lá para você entender se está positivo ou não. Eu só vou dar a dica. Eu estou comprado e estou investindo, mas eu atualizei a informação no dia de hoje, quinta-feira, para você investidor. E não é indicação não, é o que eu estou fazendo na minha carteira. Se você quer saber, entra lá que você vai dar uma olhada. Clube de Membros pode te ajudar. Terceira pergunta, investir em ouro é uma boa ou não? O ouro está renovando as máximas atrás de máximas a cada semana. Primeiro ponto que você deve saber, ouro renovando o topo histórico é um sinal extremamente negativo da geopolítica no médio prazo.
Significa que tensões geopolíticas estão subindo muito rapidamente. Esse é o primeiro ponto. Quando tivermos o crash ou o estresse financeiro, o ouro desaba. Vou repetir, quando chegar o estresse, o ouro literalmente desaba. Então você precisa entender essa relação. Agora vamos à resposta da pergunta. Existem várias formas de você investir no ouro. Primeira forma, que eu acho menos tradicional, o ouro físico. Se você optar por essa forma, é importante você ter um certificado de autenticidade para não comprar aquele ouro enganável. E mais do que isso, ter a garantia que a empresa te vendeu, ela também recompra. Não acho uma boa opção, mas existe. Segunda opção, contratos futuros na bolsa. É a expectativa do preço do ouro lá no futuro. OZ1 e OZ2 não costumam ter uma liquidez alta, ou seja, um volume de operações elevado. Por isso que eu estou chamando de menos tradicionais. Mas existem outras alternativas mais tradicionais, mais comuns, mais interessantes. Uma delas é você investir em fundos de investimento multimercado que foquem no ouro. Vou repetir, fundos de investimento multimercado, eles podem investir em moeda, em renda variável, eles podem investir em ouro, podem fazer qualquer tipo de investimento, mas existem fundos de investimento específicos para o ouro. E eu vou te dizer, o que varia principalmente é a taxa de administração entre eles, até 1%. E mais do que isso, é a forma também de gestão. Procura aí então no seu banco, na sua corretora, que certamente vai ter um fundo de investimento de ouro. Mas olha o prospecto antes, para dizer se além de ouro, ele investe em algo mais e você não se surpreender. Ainda temos outras formas tradicionais. Você pode investir no ETF Gold 11. É isso mesmo, é um fundo que ele investe 95% de ouro em dólar. Você pode comprá-lo aqui no Brasil, Gold 11. Se você preferir, tem ainda o BDR, BIAL 39, também vai investir em ouro. E se você quer investir nos Estados Unidos, ETF IAL e mineradoras de ouro, é o que eu estou optando, investir lá no exterior, porque eu tenho a visão de que o dólar no longo prazo e no médio prazo, ele vai continuar em alta. E investindo no exterior, você tem a opção do dólar e ainda da remuneração, que é a variação, então, propriamente do metal. Tá aí para você entender todas as informações e não ficar de forma alguma perdido. Aliás, se você ficou perdido, nós vamos fazer uma super live de previdência privada na primeira semana de setembro. Se você quer investir em previdência ou já investiu, me manda o CNPJ do fundo da sua previdência. Eu posso apostar que ele é muito ruim e eu vou te mostrar, mas sem te identificar, para que você entenda as armadilhas do mercado. Previdência privada é excelente, mas a maioria dos bancos empurram previdências muito ruins. E eu vou trazer isso de forma transparente e objetiva para você. Primeira semana de setembro, me manda a sua previdência, o seu fundo, o CNPJ. Se você não sabe, peça para o seu banco e eu trarei vídeos na próxima semana já trazendo alguns destaques para você. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem muito essa nossa quinta-feira. Um abraço e até o próximo vídeo.